Acho que todos vamos morrer bem antes disso. E quer saber? Eu nem me importo. E na real, eu não quero morrer. Eu sou jovem, eu quero fazer muita coisa. Eu sinto que eu nunca vivi nem no mar e nem na terra. Fiquei sozinho a vida toda. Mas fazer parte de uma coisa maior assim? Acho que de repente eu tô com medo porque... eu digo... Se abrir o bico sobre isso, moleque, vai virar comida de piranha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um podcast nerd. Eu sou Paulo Leomil e junto comigo aqui em loco Humberto, e dessa vez eu trouxe peças que eu imprimi. Tudo tá pretinho aqui, tirando o capacete lá. Tirando esse aqui e aquilo ali. Que já estão em todas as gravações, eu trouxe com um bocado de brinquedo novo. E você que tá ouvindo a gente, você corre lá no YouTube que você vai conseguir assistir o episódio e ver todos os bonecos aqui, ver o fundo de tela do Vitor, né? Ver a gente aqui, esses caras que não são tão bonitos, não. Mas tem conteúdo para mostrar, né? E com o nosso link exclusivo do Exhaust, direto dos Estados Unidos, o cara mais fantástico, mais conhecedor quadrinístico, o cara que conhece tudo de sinopse. Todas as sinopses que... Você pode mandar para ele aqui, põe lá, qual que é a sinopse de tal filme? Que ele vai te responder, tenho certeza. Por favor, se apresente. Que é o Vitor X, galera. Eu só corrigir, né? Eu sou o cara que mais entende isso tudo aqui do X-Wars. Mas é o único universo que importa depois de Star Wars. Bem, galera, e esse episódio nós vamos falar um dos personagens principais da DC, ele que foi fundador da Liga da Justiça, que ganha uma repercussão muito grande agora esse ano, com o lançamento de um novo filme live action. É um episódio que a gente vai ouvir muita frase: Vitor, me corrija se eu estiver errado, porque nós vamos falar da história dele nos quadrinhos e o Vitor é o nosso especialista, é o cara que vai tomar conta desse podcast, vai ser quase um monólogo. Vai. Mas nós estamos falando de Aquaman. Aquaman é um personagem, me corrija se estiver errado, Vitor, que foi criado em 1941, ou seja, tem muita história para contar, teve muitas transformações, muita mudança de background, muita posturas de personalidades, né? Influências de desenho. Então nós vamos contar isso. Então, por favor, Vitor, comece a sua explanação sobre esse personagem da DC. Vamos lá. Como você disse, né, o Aquaman foi criado em 1941 na revista More Fun Comics, número 73 da National Comics. A National Comics, ela ia se transformar em DC, era o nome antigo dela, DC Comics, né? Ele foi criado por Paul Norris e na época eles também creditaram Mort Eisner, que era editor da DC na época, né, da National Comics, como criador também. Depois isso caiu por terra e é só o Paul Norris mesmo. Parece que o Mort Eisner, ele era um cara que era apesar de ser muito bom escritor e tudo, parece que ele tomava para si criação de outros artistas, ele não era muito bacaninha não. Então eu li que parece que ele, depois de um tempo, corrigiram várias coisas que ele falava que era dele, na verdade era das pessoas que trabalhavam para ele. Nessa mesma revista foi a primeira aparição do Arqueiro Verde também, né? E assim, só falar uma coisa aqui antes, para tirar isso da mesa e resolver. O Namor não é uma cópia do Aquaman. O Aquaman é uma cópia do Namor. O Namor foi criado em 1939 por Bill Everett, né? E o Aquaman foi criado 2 anos depois. Por ser um personagem mais secundário nessa época, um personagem bem de segunda linha da DC, e por ser meio cópia também, ele demorou muito para ter um título próprio. E ele sempre tinha, as histórias dele não eram muito bem trabalhadas, os grandes artistas da época nunca trabalharam com ele, então ele era um personagem meio relegado a segundo plano. Na história de origem dele, de 1941,
Ele era filho de um cientista que encontrou ruínas de uma civilização perdida no fundo do mar, provavelmente a Atlântida. Ele decide ficar lá numa redoma que ele cria de vidro, né, uma redoma lá no fundo do mar, estudando as ruínas e a tecnologia perdida dessa cidade. Aí ele usa as tecnologias no filho dele, e o filho dele passa a respirar debaixo d'água, a nadar mais rápido, resistir às pressões do fundo do mar, né? E conversar com peixe. Nessa época ainda não. Não. É importante, é importante. É legal. Isso é uma das maiores piadas do Aquaman, né? Mas eu vou atrapalhar o Vitor, Não, querendo aliás, ajudar. a nossa função nesse podcast É atrapalhar. é atrapalhar o Vitor. Atrapalhar o Vitor. Tá A gente claro vai isso. cortar o Vitor e atrapalhar o Nesse Vitor. podcast? Nesse podcast. Só nesse. Só nesse. Ah, tá. Só nesse. Porque é o seguinte, eu fui dar uma estudada na história do Aquaman. Como ele era um personagem secundário, eu não li muitas coisas dele na década de 40. E aí, eu não chegava até aqui também direito, né? Isso que eu ia falar. Não chegava direito. Então, mas aí Ainda mais lá em Goiânia, Rondônia, onde é que você estava? Nessa época eu tava em outro lugar. E outra coisa, né? Como o Brasil demorava a chegar aos títulos, os títulos de 1940 chegou em 1980. Quase, a pé. Não, ô Paulo, mas deixa eu te corrigir. O Aquaman chegou rapidinho no Brasil e na década de 40 tinha publicação dele aqui. Viu? Não. Só que Então... nas revistas, ele nunca, naturalmente ele não era o principal. Ele saía na revista do Homem, pra você ter ideia, ele era coadjuvante da revista do Homem Borracha. Legal. Ele era a segunda história da revista do Homem Borracha. Mas então ele era saiu infantil, aqui logo né? na mesma época. Ele tinha uma E pegada nessa infantil. época, ele não era chamado de Aquaman aqui no Brasil, eles chamavam ele aqui de O Homem Submarino. Então, que legal. durante mais de uma década, ele foi chamado de Homem Submarino. Por quê? Porque o Namor era o Príncipe Submarino, que já era publicado aqui. Aí para poder pegar carona na ideia. Só que aí saiu um desenho dele nos Estados Unidos, onde no desenho chamavam ele de Aquaman. Aí corrigiram nos quadrinhos aqui no Brasil. Mas eles deram o título para ele aqui de O Homem Submarino, em vez de Aquaman. Legal. O Vitor leu nessa época. Ele tava já lendo. Mas aí, uma coisa que eu tenho que atrapalhar o Vitor é o seguinte. O Paulo começou a falar, tiveram mudanças ao longo da... A DC, ela implode e explode o universo dela várias vezes. Não é de antigamente, né? O tem sempre, né? Sempre. Uma constância da DC é isso, né? Só que a história do Aquaman, ela foi sofrendo alterações sem passar só por isso. Ela teve mudanças ao longo da criação dele por conta justamente de não ser um personagem principal, por mudar de roteirista. Então, a história é confusa pra caramba. Se você for tentar botar numa linha do tempo, ela não fecha. Depois eles encaixaram e foi embora. Mas vocês vão perceber que o Vitor toda hora vai falar assim, nessa época, Atlantis, não sei o quê. Porque Atlantis mesmo aparece em várias histórias diferentes também. E eu fui dar uma estudada em Atlantis porque me interessei pela confusão, porque a parte de Atlantis é mais confusa ainda do que a história do Aquaman. Vai daí, Vitor. Ô, Vitor, antes de você começar, legal você falar desse comecinho, pelo menos foi o que eu li, que eu também estudei, por mais confuso que seja, que esse início dele, ele era um início mais infantil, né? O Aquaman, ele tinha histórias mais infantis, né? Ele abordava coisas assim, tinha o povo que tocava, que era o povo demorou a chegar. Demorou a chegar, né? Não, por que eu tô falando? Foi o que eu li, né? Mas era ele tinha uma pegada mais infantil do que os outros personagens da DC. Tô errado ou tô certo? Me corrija se eu estiver errado. Na verdade, você não tá totalmente errado, não. Mas, na verdade, o que acontece? Os personagens da década de 30 e 40, eles foram criados como uma mídia descartável para criança. Então as histórias, em geral, eram mais simples. Só que o Aquaman, igual eu falei, mas mesmo sendo histórias mais simples, tinham grandes artistas que trabalhavam nos personagens principais, e acaba que esses artistas, por mais que para a editora fosse uma coisa consumista, os caras faziam aquilo ali de uma maneira diferenciada. O Aquaman, talvez por não ter esses artistas de alto calão, que tinham a manha de fazer as coisas e tudo, aí as histórias dele ficavam mais infantis um pouco. Mas as histórias nessa época eram um pouco mais infantis mesmo, entendeu? Mas eu concordo com você, que a dele era um pouquinho pior, vamos falar assim, entendeu? Era um pouquinho mais bobinha ainda por causa disso, entendeu?
Tipo, no Cartoon Network, ele era o voltar para 4 anos, 6 anos. Acho que nem tanto. Ele lutava contra nazista na década de 40. O que era comum desse tipo de revistinha naquela época. Então, assim, tem muita história dele lutando contra pirata, mar, né? Pirata e nazista, também. Porque o nazista era o grande inimigo do mundo na época. Então, todo mundo livre da época. Todo mundo lutava naquela época contra nazista. Então, tem a história de origem dele, ele derrota um submarino nazista. Um submarino nazista, E aí, e a história é muito engraçada. Tipo assim, tem umas coisas... É sem lógica, mas é a lógica da época. É a lógica da época. Quem tiver interesse em ler, assim... Você vai ouvir você leia pela curiosidade, você acha dela para ler na internet. Não espere uma grande história. Espere, assim, tem que fazer uma transposição temporal. Você tem que enquadrar na época para você entender a história. Toda a mídia tem que colocar ela na época dela. E é interessante, é engraçado. A história é muito fraquinha. Os desenhos são parece desenho da Luluzinha, sabe? Parece um pouco. Parece pra caramba. Na hora que eu vi, eu falei, que parece desenho Luluzinho, os caras gordinhos, redondinhos, correndo com aquela bunda levantada, com o corpo abaixado, sabe? É engraçado. Se fosse aqui, ia ser tipo, né, Luluzinho também tem aqui, mas ia ser do Arte Comics, né? Parece os personagens do Arte, assim, mais cartunescos, né? Verdade. Mas então é isso, ele foi criado pelo pai dele lá, o pai dele, né? O pai do ano não deu nome pra ele. Fez experimentos com máquinas que eles não conheciam no menino, e o menino, graças a Deus, virou um super-herói, né? Ele não sabe o que podia ter acontecido. Pai do ano. Nessa época, ele não tinha nem nome civil. O pai dele chamava ele de Aquaman também, pra você ter ideia como é que era. A mãe dele tinha morrido, né? O pai criou sozinho, isso é que dá, deixar o filho com o pai sozinho. Meus filhos meninos são os monstros. Isso porque você não achou nenhuma tecnologia de Atlântida, né? Perdido. Não, com certeza eu tinha aplicado nos dois. E eu vou falar com vocês não conhecem o filho Na verdade, do Vitor, eu tinha aplicado em mim primeiro. Depois eu fazia neles. Mas vocês não conhecem os filhos do Vitor. Mas se vocês olham o filho do Vitor, vocês acham que realmente tem uma experiência ali. Os meninos são gigantes. Você acha que o Vitor é grande? Os meninos são muito maiores que o Vitor. Eu tenho que ficar cada dia eu tenho que malhar mais pra poder ficar, não parecer um anão perdido. Porque ele parece um anão. Mas aí quando o pai dele morre, ele se torna o campeão dos mares. Ele vai ali defendendo as criaturas marinhas de maus tratos e qualquer injustiça que acontece no mar. Eles falam que ele vira tipo uma lenda no mar. Quando alguém faz alguma coisa errada, o Aquaman vem pra corrigir, né? E aí acontece essa história que a gente estava conversando, que um submarino nazista ataca um barco de passageiros, tá transportando médicos, mulheres e crianças. Aí os nazistas queriam matar os médicos, mulheres e crianças. Pra ganhar a guerra. E aí ele vai lá e salva né? Depois que o submarino atira uns torpedos, o navio tá afundando, ele salva os sobreviventes e luta contra os nazistas ali. O Humberto falou uma história bobinha, mas é a história de origem dele inicial, né? Então, ele ficou de 41 a 46 nessa revista More Fun Comics, com histórias bem, sempre assim, secundáriazinhas, né? Histórias mais simplesinhas. E aí, em 1946, ele foi para Adventure Comics, número 103. E uma curiosidade, cara, é que ele ficou 19 anos sem sair em uma capa de revista. Então, assim, enquanto mesmo os personagens secundários, de vez em quando eles apareciam, principalmente nessas revistas que eram coletâneas, né? Que eram de vários super-heróis diferentes. Ele ficou 19 anos. Eu não sei se é porque era medo de processo, do namoro, alguma coisa assim, ou se simplesmente eles achavam que ele não tinha apelo suficiente para vender a revista mesmo. Nessa época, Vitor, né? Me corrija se eu estiver errado. As histórias, elas tinham fechamento que eram antologias, né? Elas não tinham histórias que passavam por várias edições. Não. E isso acontece quando você tem a revistinha do Aquaman. Que aí você tem um arco que acontece, alguma coisa assim. Essas revistas que eram coletâneas de heróis, a história ela tinha início e fim naquela edição e pronto. Então, você não precisava comprar várias revistinhas diferentes para fechar uma história. E ele ficou assim esse tempo todo.
Sem revista própria, sem sair em capa, um personagem com histórias de antologia. E assim, essas revistas que eram antológicas, elas serviam para testar personagens. Então, vários personagens foram lançados ali, tiveram sucesso com o público e ganharam revistas próprias. Outros não tiveram sucesso e foram esquecidos. Tem um monte de personagem que foi criado ali e morreu ali mesmo. Nunca mais apareceu. O Aquaman não era tão ruim a ponto de morrer, mas também não era tão bom a ponto de virar, de ter a revista própria. Então ele ficava ali num limbo ali. Não no limbo, né? Ele ficava ali aparecendo mais devagarzinho. Legal disso que você tem. O pessoal fala, super-herói não morre. Naquela época morria. Morria. Não, ele desaparecia. No esquecimento. Ele desaparecia. Era só vender pouco. Só vender pouco. Então aí, ó, você estava falando do topo, né? Nessa época, o topo hoje em dia é um monstro marinho gigantesco, né? Que um Aquaman controla por ser regente da Atlântida. Mas nessa época ele era um polvo, que era o pet dele, servia comida, tocava música, tem altas coisas que você pode ver na internet aí. Ele ajudava em uma outra história, se eventualmente, Homem-Aranha, desculpa. O Aquaman tava amarrado, Homem-Aranha amarrado no fundo do mar, acabou, né? O Aquaman tava amarrado, né? Aí o topo ia lá e desamarrava ele. Nos prédios, né? E pulando de prédio em prédio, o povo. Ele tinha uma foca também que aparecia recorrente. Tinha. Só que eu não lembro o nome. Eu também não vou lembrar o nome da foca, não. Tinha uma baleia também. Ô, Vitor, que era uma cachalote. Nessa época já tinham mudado a origem dele? Quando não, vou chegar lá. Tá. No começo não, que ele foi para essa revista em 46. A origem dele muda, que essa época é de ouro, né? A criação dos super-heróis, do gênero e tal. Muda na época de prata. Então eles vão acrescentando essas coisas. Aparece o topo aí. Hoje em dia o topo é um monstro marinho gigantesco. Na época era um polvinho, que era o pet dele, é o cachorrinho dele. Em 59, ele recebe sua primeira reformulação. E aí, acontece o que o Humberto falou, velho. Nem em 59, vários personagens receberam reformulação, né? O Flash foi o que capitaneou o início da Era de Prata, é considerado com a reformulação do Flash, né? O Flash deixa de ser o Jay Garrick, com aquele pinico na cabeça, né? A roupa com raio aqui, uma calça. E aí vira o Barry Allen, conta uma história diferente de origem, a história tem mais a ver com ficção científica, o Lanterna Verde muda, Gavião Negro muda, Superman e Mulher Maravilha mudam menos, mas mudam também, tudo muda. A DC faz um reboot ali, ela recria os personagens dela, atualizando mais para o mundo moderno, o mundo da época, e muito com base em coisas de ficção científica, né? E aí, em 59, acontece a primeira reformulação dele também, né? Isso aconteceu na revista Adventure Comics 260. Nessa época, ele passa a se chamar Arthur Curry. Antes ele não tinha nem nome, né? Demorou aí 20 anos pro menino ter nome. A mãe dele, antes de morrer, ela cria ele direitinho, né? Quando ela tá morrendo, ela revela para ele que ela é uma Atlante, que ela se chama Atlana, que ela é a pequena sereia. Ela saiu de Atlântida, ela encontrou o pai dele, se apaixonou por ele e decidiu viver no mundo da superfície. E engraçado é que o pai dele salva ela de um naufrágio, né? Assim, e aí eles dão assim, o homem que salvou a mulher, ela era um Atlante. Não precisava ser salvada de nada. Depois, lá na frente, o Vitor vai contar. Eles corrigem esse erro. Aí o que acontece? Ela conta pra ele no leito de morte, né? Que ela foi banida da Atlântida porque ela gostava do Homem da Superfície, mas ela conta também que ele era o herdeiro da Atlântida, que ela era uma princesa e ele tinha direito ao trono da Atlântida. Nessa época, ele ganhou uma popularidade maior porque ele ganhou um sidekick, que foi a Aqualad, né? Estava em moda na época. E aconteceram várias coisas com ele lá, as histórias ficaram um pouquinho melhores e tudo. Essas coisas que acontecem, tipo assim, mudar a origem, ter um sidekick, isso tudo são as coisas que faziam sucesso na época, que vai influenciando os quadrinhos, entendeu? E aí também, o que fez ele ganhar mais projeção foi que aí teve a criação da Liga da Justiça. Com a criação da Liga da Justiça, a história dele lá de origem, ela começa com Aquaman no mar, descobrindo que uma raça alienígena alterou 3 estrelas do mar e transformou ela em monstros para poder dominar a Terra. Que é o Starro, a origem do Starro, né? O Starro é meio diferente hoje em dia e tal. Também mudaram a origem dele. Então, assim, o Aquaman é o primeiro herói que aparece para juntar os outros para poder combater a ameaça alienígena.
Então, assim, aí ele ganha uma nova projeção e tal. E ele ganha, aí até que enfim, né, em 1962, ele ganha sua revista própria. Então, 20 anos depois que ele foi criado, ele teve a sua revista própria. E assim, ele só aparece em uma capa um ano antes, em 1961. Então, assim, 19 anos sem aparecer em capa nenhuma. E aí era o começo que eles estavam aprofundando agora o personagem, fazendo histórias mais sérias, né? Não, já começaram um pouquinho antes disso, né? Mas só que foi nessa época que teve os Super Amigos? O desenho dos Super Amigos? Ele foi nessa época, mas um pouquinho depois. Eu acho que é mais pra frente. Porque eu li da o década seguinte, de 70 já. O que eu li? Quando eles começaram a fazer histórias mais profundas, dar mais profundidade, quadrinhos mais sérios, surgiu os Super Amigos. E aí os Super Amigos tinha o Aquaman que ficava surfando em cima de golfinho, que ficava lá... Ele era mais... Mas falar a verdade, nos Super Amigos eu não achava ele ruim. Não, mas ele era um cara de suporte. Ele não era um dos principais. Ele tinha um negócio de telepatia com os peixes, aquelas coisas tudo. Então, assim, o que eu li é que os roteiristas, aí você me corrija se eu estiver errado, ficaram muito putos, porque nessa época começou a chacota com o Aquaman. Aí tem que fazer o seguinte, nós temos que voltar um pouquinho no tempo. Vamos voltar um pouquinho no tempo, porque essas coisas vão fazer sentido. Tá faltando elemento aí. Tá faltando elemento, mas eu só complementar que os Super Amigos atrapalhou um pouquinho a profundidade do Super Amigos é da década de 70, o desenho da década de 70, isso é em 60. O que acontece? Vamos lá, a história do Aquaman, ela fica um pouco confusa, porque no universo da DC, o Atlântida, ela tem uma história confusa. Atlântida aparece... Tem umas 3 Atlântidas na DC. Tem. Uma das Lori Lemares, que é do Superman. Isso. Que nas histórias do Superman tem uma Atlântida que ele visita. Ele tem uma namorada lá, que é a Lori Lemares. Isso. E ele salva a Atlântida um monte de vezes, acontece um monte de coisa. Que não é a mesma Atlântida do Aquaman, e que não é a mesma Atlântida que já apareceram em outras revistas da DC, entendeu? Então, tipo assim, tem no mínimo 3 Atlântidas no universo. Nessa época tinham 3 Atlântidas do DC e elas não se conversavam. Tinha uma do Batman também. O que a gente falou num outro episódio, que apesar de estar todos os super-heróis no mesmo mundo ali, em teoria, os editores não conversavam entre si, cada um fazia o que queria, e assim, dá um exemplo, numa revista Nova York era destruída. Na mesma época, o super-herói estava em Nova York estava inteira. Então era assim o tempo todo. E não era só isso, né? Você tinha personalidade diferente quando os super-heróis interagiam, né? O Batman da Liga da Justiça é diferente do Batman da revistinha dele. Então, acontece assim, então, nessa época questão de Atlântida. Tem uma Atlântida que aparece no desenho do Batman. O Batman, ele tá voando num bate-avião que parece um teco-teco esquisito com um gatinho na ponta, mas que é a cara do Batman. Ele é sugado num redemoinho, aí ele cai lá em Atlântida, tem uma cidade numa redoma. Aí conta uma história. É uma cidade que vivia tecnologicamente lá embaixo, que puxava oxigênio lá do ar, e tem os Atlantes. E tem um rei da Atlântida, que eu acho que até tem o mesmo nome do rei mesmo. Só que tem uma outra Atlântida que acho que é do Super-Homem, que são tipo os sereios, né? O sereia o do Super-Homem que tem tipo uns tritão. Que é tritão, um nome bonito. É sereio e sereias. E aí, em algum momento, tem uma outra cidade, uma terceira cidade, que tem um lugar que só tem cientista. Cientista era mágico nessa época, né? O cientista era cientista. Cientista e médico. Médico era também médico. Ninguém sabe o que esses caras faziam. Assim, todos eles eram fantásticos e geniais. E aí, com o tempo, eles foram casando certas histórias. Tipo, a Atlana e a Atlena, elas não eram filhas do rei. Elas viram, em algum momento, elas viram filha do rei, mas só na revistinha do Aquaman. Não nas revistinhas outras do Super-Homem ou do Batman. E aí toda hora tem uma Atlante que vai para a superfície para visitar, todos que não. O Aqualed, ele era dessa outra cidade que tinha cientista, que eles tinham os olhos roxo, né? O olho era púrpura. Aí depois ele não é. Então, assim, as histórias ficam num bate-volta, justamente porque nas outras revistinhas as histórias não conversam entre si. Você pensa em Atlântida, você pensa em Aquaman.
Exceto se você tiver na revistinha do Batman, se você tiver na revistinha do Super-Homem, ou em qualquer outra que aparece lá, que não tem nada com nada. Depois eles começaram a fazer remendo. Não, na verdade, Atlântida existe lá embaixo d'água, mas são cidades diferentes. Aí tinha até um desenho, assim, como se fosse uma ilha. São 7 reinos. Aí depois agora, eles contam uma história. Depois eles vão casando, encaixando, assim, mas é meio encaixar aquele brinquedo de criança, né? Tem um quadradinho, aí pega o triângulo lá, soca, o martelo e vai encaixando a força. Aí depois vai encaixando. Então, assim, a história do Aquaman, ela não conversava com as outras histórias. E estando no mar, e eu achei legal pra caramba, como é que você pedir ajuda do Aquaman? Você tinha que pegar uma garrafa, escrever uma mensagem, eu estou em grande perigo. Botava no papel, botava na garrafa, jogava no mar. Eventualmente, o Aquaman ia ler a sua mensagem, mas pensa no tamanho do mar. Então o Aquaman não era um herói que os outros heróis contavam com ele, porque ele tinha que resolver muito problema no oceano gigantesco. O planeta, a maior parte dele é água, com muita profundidade, com muita diversidade de problemas. Ele cuidava da questão ambiental antes de tudo, né? Antes de todo mundo falar disso. E aí era difícil ele conseguir pegar uma garrafa dessa e ler. Então aí a foca levava lá, o topo levava, a turma levava ele lá e eventualmente ajudava. Então essa era uma das justificativas de por que os outros heróis não contavam com ele. Porque ele era difícil de comunicar, né? Não tinha celular na época. Ainda mais celular dentro d'água. Não tinha torre de celular dentro d'água. Hoje tem. Mas o que o Paulo tá falando também, dele ser ridicularizado, tudo isso é uma coisa meio moderna, sabe? Na isso época é do bem... desenho da Liga da Justiça, do Super Amigos, não tinha essa zoeira com Aquaman. Agora, ele era um personagem secundário, não era um personagem que era o principal. Tipo assim, sei lá, aqui nos Estados Unidos tinha 1 milhão de pessoas, era fã do Batman, 2 do Superman, não sei quantos, aí tinha 15 que gostava do Aquaman, entendeu? E o nerd, ele gosta de ficar disputando quem que é o melhor e tudo, então acabava ridicularizando o cara ali. Mas o Aquaman não era ridicularizado nessa época. Agora, tipo assim, por exemplo, fraqueza do Superman, Kryptonita, do Lanterna Verde, amarelo. Cor amarelo. Né? Cor amarela. Aí o do Aquaman, ele não podia ficar mais de 1 hora fora da água. Então aí entra o que o Humberto falou, ele não podia sair fora da água. Depois começou, assim, ele tinha que entrar na água em 24 horas, tinha que entrar na água uma vez, pelo menos. Entendeu? Aí, por exemplo, ele ia com a Liga da Justiça pro espaço. Como é que ele ia fazer? Tinha que ter uma banheira de água marinha lá, água salgada, para ele poder entrar. Tinha um aquário. Uma vez por dia, um aquário. Então, assim, mas essa coisa que o Paulo tá falando, isso veio com aquele lá, Chicken Robot, veio com aqueles programas lá que tinham lá, que eu ficava zoando o Homem-Aranha lá, aqueles bonecos de massinha, esqueci, é Chicken Robot mesmo. Robot Chicken. Robot Chicken. Frango Robô no Brasil. Frango Robô. Frango Robô é uma das coisas mais geniais que a televisão já fez. Eu adoro Big Bang Theory, mas Big Bang Theory acabou com o Aquaman também, que o Aquaman sempre era ridículo no Big Bang Theory. Então, assim, teve várias coisas mas isso é uma piada, cara, dos anos 2000, viu, cara? Tipo assim, 2000 e tanto pra cima. Porque naquela época, ele só não era popular, mas ele não era ridicularizado, igual hoje em dia. Isso é coisa... Tá vendo? Menino novo, igual o Paulo, não conhece a história. 70, 60, esse cara fazendo piadinha com o Aquaman, não existia não, isso. O que acontece? Hoje, você nem sabia quem que era o Aquaman, né? O que o Paulo tá falando é o seguinte, se você pegar o desenho da década de 70, é igual você pegar aqueles desenhos parados da Marvel. Ele é ridículo. Ele é ridículo. Só que o Aquaman, naquele desenho, ele e o Aqualad, né? Eles andavam num cavalo marinho gigantesco. A cavalo. Ele não precisa disso, né? É igual o carro do Flash. O carro do Flash, a moto do Flash, é uma coisa do caramba. Do Homem-Aranha, né? O bug do Homem-Aranha. O bug do Homem-Aranha, o bug-aranha. A Mulher Maravilha que voa, vai ter o jato. Vai ter um jato. Pois é. Isso virou piada depois, porque na época as pessoas não tinham muito filtro, não. Achava legal. E lembrando que a animação é de 70, mas ela popularizou no Brasil... Na década de 80. Na década de 80, né? Que o Paulo ainda não era nascido. E se eu não me engano, foi meados quase perto de 90. Não lembro quando é que parou de ser transmitido. Eu lembro de... Porque ele era... Oi? Eu lembro de... Não, você pode lembrar, mas ele popularizou mais na época de 80. Popularizar. Porque passava desde... Passava até... Se eu não me engano... Posso até estar falando mesmo, mas eu acho que até os anos começo dos anos 90 ainda era transmitido, porque as coisas eram repetido. Assim, repetia, cara.
Deixa eu te falar, eu Curtia. verifiquei aqui. Super Amigos rolou na ABC de 73 a 85. É muito tempo. Muito É muito tempo, tempo. muito tempo. 12 anos de televisão que É. teve esse desenho. E aí no Brasil passava na Show da Xuxa. E o lance é o seguinte, esse negócio do Aquaman conversar com o peixe e tal, a todo momento na revistinha, ele não conversava com o peixe batia papo com ele, esse negócio. Não é igual lá o Não é igual. o Deep, Hoje. o Deep lá do Inclusive The tem uma Boys. zoeira com o povo, né? Tem. Então assim, Pois na é, verdade, o Deep é outra zoeira do Aquaman. é outra zoeira que Ele- arrebentou com o Total, Aquaman. total. O lance ele conseguia se comunicar com o bicho, mas os bichos não tinham inteligência suficiente para bater papo com ele. E ele dava uma orientação, não necessariamente eles iam entender exatamente mais ou menos aquilo. um comando, né? Era igual você dar um comando para um cachorro. É. A ideia era Ele- essa, é que ele desse um comando para um ele- cachorro. Ele tinha uma telepatia com animais marinhos. É. Uma telepatia seletiva. E aí, Entendeu? e aí é legal. Não é só peixe, né? Porque baleia, golfinho. Ele é né? com tudo. Ô, Vitor. Ó o biólogo aí falando coisa errada. Olha, Não, mas é porque a galera mostrava lá no Frango Robô. Ele chegando na peixaria, o peixe morto lá no gelo, ele. Turururururu, tururururu, e não Conversando, acontecia nada. Esse é um negócio que é a zoeira do Ali, caramba. acabou de pegar uma zoeira clássica do desenho, né? Que era o turururu. O tururu. Porque que era o lance. Ficou marcado. Os grandes ajudantes dele eram o polvo, a foca e a baleia. E nenhum dos três é peixe. Peixe Mas era aqui- burro. E ele não o lance peixe é burro. Então, ele fala isso, apareceu em várias revistinhas. Ele dava o comando. Os animais que tinham maior capacidade iam entender alguma coisa. E o povo era muito mais inteligente que o resto. da turma. E aí, Vitor, você me corrija se estiver errado, que quando teve uma nova fase, que eu acho que até entrou um desenhista brasileiro, que eu esqueci o nome dele agora. Mas você tá adiante, você tá lá no futuro. Não, mas Tá pulando. deixa eu só falar. Porque Deixa ele chegar lá. essa questão da zoeira, o que acontece? Eles tentaram, nessa nova fase aí, que é super legal, acho que é fantástica, tem várias passagens que eles quebram isso, né? Eu vi que era um que tá numa lanchonete, ele pede um peixe, e a galera fica toda assim, você vai pedir peixe? Pô, por quê? Mas você conversa com o peixe, cara. Eu não converso com peixe. Bravo, sabe? O pessoal, todo mundo assustado. Como assim você vai pedir peixe? Mas aí isso é mais pra frente, né? Você vai chegar nessa parte. Mas isso aí, era coisas que tirava esse... O pacificador foi essa o pior de zoeira todos. aí, o claro. pacificador juntou tudo numa zoeira só também. com a Aquaman. Olha só, Mas assim, então assim, ó, essa coisa de ridicularizar o Aquaman é uma coisa que vem dos anos 2000 pra cá. Ele era um personagem secundário, não era importante, tal e tudo, mas essa zoeira toda em volta dele, isso aconteceu por causa do Frango Robô, por causa desses desenhos dessas animações que ficava zoando, de filmes igual do seriado, né, igual o Deep. Isso no quadrinho também rolou, né? Desses quadrinhos de super-herói mais modernos, por exemplo, né, na série lá que o Deep aparece lá dos The Boys, é uma zoeira com todos os super-heróis. Só que as zoeiras que fazem com o Aquaman, com o Deep, acaba ficando mais engraçado, ou acaba tendo um contexto assim mais, como é que eu vou falar? Mais estranho, né? Mais A sexo verdade com dá muita animais, brecha, marinhos, né, e por aí vai. É. Conversar, entender e por aí, né? Então, igual o Humberto falou, o poder dele não é conversar com animais, ele comanda o que ele consegue comandar, aqueles que conseguem entender de certa maneira. Ele manda instintos e a pessoa, o bicho vai fazer o que ele mandar. Mas vamos lá. Nessa revista dele em 62, foi quando ele foi mais desenvolvido. Apareceu a Mera de Shebel, que é uma outra dimensão que eles foram... É uma facção dissidente da Atlântida que foi expulsa e guardada em outra dimensão. E ela volta para Atlântida para poder matar o Aquaman e fazer uma invasão de Shebel, só que ela acaba se apaixonando por ele, né? E por aí vai. Mas então aparece a Mera, ele tem um filho com a Mera, aparece o Arraia Negra, já era vilão dele, mas aí ele toma um vulto maior, né? Aparece o Vulco, que é o conselheiro real lá dele na Atlântida, né? Então assim,
Nessa época aí também, tipo assim, ele conhece a Mera e, tipo, sei lá, 3, 5 edições depois ele casa com ela. Né? Porque ele ganha o trono da Atlântida, ele vira o rei, e quando lá, e nessa história, na tradição da Atlântida, quando você vira o rei, se você não é casado, você tem que escolher uma rainha. Aí ele escolhe ela, entendeu? E de certa maneira traz o Ele povo transforma dela ela em em Atlante, porque ele era rei, porque ele é obrigado a casar com alguém que é de lá. Ele dá cidadania pra ela e casa com ela. Puf, puf. Isso. É o casamento mais rápido da história da revistinha, né? É. E ele tem um filho com ela, né? Que é o Aqua Baby. Aqua Tinha um Baby. Aqua LED. Cara, mas Só que tinha só que ele dá muito nome, diferente ruim, do pai cara. dele original lá, é Arthur Curry Jr. Isso. Né? Dá um nome pra ele, pelo menos. Mas vira o Aqua Baby. Tinha Aquagirl, tinha... Cara, os nomes eram tudo ruim, né? Tiveram duas Era Aquagirl. alguma coisa, água isso, água Tiveram aquilo. 2 Aquagirl, 3 Aqualed. Tinha 2 Aquamans. Tinha o Aquaman da Terra 2 e o da Terra 1. Isso aí acontece o seguinte: depois que eles fazem Crise das Infinitas Terras, o Aquaman da Terra 1 é esse que o pai dele nem deu nome pra ele lá, fez parte da Sociedade da Justiça, a DC depois ela coloca isso. E esse Aquaman, que é da revista própria, de 62, que ajudou a fundar a Liga da Justiça, que é o Arthur Curry, é o da Terra principal, da Terra 1. E a diferença Então, entre olha, eles, eu não sabia, Vitor, eu fui descobrir isso depois. É que, e era confuso. Esse é o negócio, você tinha história da Terra 1 e história da Terra 2. Isso. E elas aconteciam, o cara lia a história, não entendia o que estava acontecendo. Tinha história de luta no espaço, o outro não ficava fora d'água, era uma confusão. É que um tinha luva verde e o outro tinha luva amarela. É isso aí. O da Terra 2 é luva amarela. Luva amarela. E ele deixa de existir. Ainda bem que não teve problema de impressão, igual teve o Hulk, né? Igual teve o Fantasma. Fantasma. Então, assim, uma coisa interessante que aconteceu nessa época, e foi as revistas do Aquaman que eu li primeiro, além dele casar, ter um filho, que era coisa nova para super-herói, ele casou um ano antes do Senhor Fantástico e a Sue Storm casar, que é o casamento mais famoso e mais marcante de super-herói. Ele teve filho antes do Senhor Fantástico, 6 anos antes do Senhor Fantástico e a Mulher Invisível ter o Franklin Richards. E então, assim, e aí uma das primeiras histórias que eu li do Aquaman foi essa, ele tinha o Arraia Negra mata o filho dele, coloca ele o filho dele só consegue respirar debaixo d'água, não é igual ele. Aí o Arraia Negra coloca ele numa bolha de ar fechada e ele tem que lutar com a Aqualed até a morte. Aí para poder salvar o filho dele. Se ele matasse o Aqualed, o filho dele sobreviveria. Só que acaba que ele não consegue salvar o filho dele morre de verdade. E aí, por causa disso, a Mera, o relacionamento deles começa a ficar ruim, ela vai, abandona ele e volta pra dimensão dele, pra Shebel. Pra dela, né? Pra Shebel e tudo. Então, assim, ele perde o trono da Atlântida. Então, assim, apesar das histórias não serem tão boas, o tema era muito forte. Então, eu gostei quando eu li isso. Foi as primeiras histórias deles que eu li. Então, eu tive uma... é um personagem que eu considero por eu ter começado a ler aí. Não igual Humberto lá na década de 40, que era pior, entendeu? Porque era mais complexo, entendeu? Poxa, um negócio de quadrinho, um bebê, né? Uma criança. Bebê não, mas uma criança novinha. Parecia ter 3 anos, 2, 3 anos, morre. Eles mataram ele com 3 anos, mas antes disso ele cresceu. Ele chegou a ficar adulto, ele cresceu muito rápido, depois eles voltaram com isso. Cara, DC consegue complicar as coisas, né? É coisa de quadrinhos. Eu tô resumindo aqui, né? Qualquer coisa que vocês acharem importante... Não, é só pra mostrar que é confuso, porque a história é muito confusa. Os reis... Tem história em que o Aquaman vira rei assim, tem que ele vira rei porque ele era descendente da linhagem real. Tem história que ele é um conselho, que é essa que o Vitor falou, coloca ele como rei, porque o rei morreu. O rei que morreu aparece depois, volta, que tem um monte de retcon. E assim, em histórias que o Vitor não está entrando em detalhe, que não precisa entrar também. Eu tô tentando contar uma história mais coesa. Mais coesa. Eu só quero botar esses pontos porque a DC, eu acho que para mim um dos grandes problemas da DC é não conseguir fazer um universo coeso. Continuidade. Não conseguir fazer um universo coeso. E não é um problema que ela resolveu, né? Não, até e ela hoje. tenta resolver, ela só piora. Ela resolveu até hoje. Hoje. Ela até resolve, só que aí depois ela perde o controle de novo e vira uma zona de novo. Toda vez que ela faz um reboot, poderia continuar bem, mas aí alguém coloca uma coisa que quebra o passado, que quebra o que foi feito e começa não resolve. E aí complica de novo. Ela atrapalha. Faz parte do DNA. É falta de um cara lá que sabe mexer nisso, entendeu? Pois é. Mas... Bom, a gente tá torcendo que para os filmes tenha uma continuidade. Agora tem James Gunn lá, né, cara? Eu acho que ele não vai decepcionar, não.
Pelo Mas aí é o menos. seguinte, o que, que eu queria falar desse ponto aí? Nessa época, o Aquaman já não era mais aquele louro, bonitinho, modelo de capa do mar, não, do Baywatch, não. Aí, por exemplo, ele já fica, deixa a barba crescer, já cabelo crescer, por causa dessas coisas que aconteceram com ele, a princípio, né? No quadrinho, a princípio foi isso. Ele já fica com uma aparência um pouco mais desleixada, uma aparência mais brutal, vamos falar assim. Então, ele já tem uma certa de longe, né? Porque não é louro, mas ele já tem uma certa identidade com Jason Momoa, de ser um cara grande, forte pra caralho, B10, mas, e assim, que não. Que tem um problema com o passado, uma coisa assim. O filme é um pouco diferente, fisicamente diferente, mas já tem uma similaridade aí, entendeu? No visual. Aí, vão dar um pulo aqui um pouquinho maior, veio a crise nas Infinitas Terras, e aí, né, quando veio a crise, antes da crise, eles deixaram vários autores trabalharem e fazer o que quiser com os personagens. Várias das melhores histórias do Super-Homem foram escritas por Alan Moore pré-crise. O Homem que Tinha Tudo, uma porrada de história que virou depois desenho, virou um monte de coisa, que são histórias. Quem tiver a oportunidade de comprar um encadernado aí, que Superman por Alan Moore, cara, é muito bacana, é muito legal. E aí, teve uma minissérie antes, né, da Crise de Vidas Terras, que mostrava o Aquaman no uniforme azul. Era azul para ele se camuflar no fundo do mar, em vez de verde e laranja, né? E ele começaram a introduzir coisas místicas na Atlântida, né? Igual nas lendas, né? O tridente de Poseidon, essas coisas assim, começaram a colocar coisas mágicas, ou que tem a ver com os deuses, nas histórias dele. Teve essa minissérie, eu não lembro muito dela. Eu tinha minissérie, mas não era nem tão boa, que eu nem lembro tanta coisa dela assim. Né? E aí teve a crise. Na crise, eles mataram a Aquagirl, né? Que era a Tula, que era a namorada do Gart, que era do Aqualad. Teve uma série de reformulações lá, um monte de coisa lá. E aí é, ele teve a origem mudada de novo, igual todos os personagens tiveram nessa época aí. E quem escreveu foi o Kate Giffen. Kate Giffen é um escritor muito bom, cara. Ele trabalhou na Liga da Justiça, ele tem histórias ótimas. Aí, nessa história, a mãe dele, a Atlana, teve o filho, ele nasceu louro. E nascer louro era um mau agouro para os Atlantes. Porque tinha uma maldição que aconteceu no passado, que um feiticeiro enfeitiçou o neto dele na barriga da mãe e nasceu o Cordax, que era uma criatura meio Atlante, meio tubarão ou monstro marinho, que tinha um cabelo louro. Então, depois disso, quem era nascido louro era abandonado no mar para morrer. Igual Esparta, né? Pegava o menino e nascia com um defeito qualquer, jogava do penhasco lá, largava para os lobos comer, uma coisa assim. Então, ele foi abandonado no mar. Só que ele tinha o poder de incentivar, desse poder de se comunicar com as criaturas marinhas. Então, tipo assim, um tubarão vai pra cima dele, o neném fica bravo, com medo e espanta o tubarão. Entendeu? Aí uma família de golfinhos adota ele e cria ele até certa idade. Aí o cara que cuidava do farol, que era. A cara do Paulo, eu acho. A história vai complicando, né, cara? Aí você acha que o trem vai melhorar? Sabe aquele meme? Você tá achando que o trem vai melhorar? Agora parece que piorou. O Kate Giffen é muito bom escritor, mas com a Aquaman, eu acho que ele deu uma pisada na Como é que é? Antes tava ruim. Não tava ruim, tava bom também, tava bom. Agora tava ruim, agora parece que piorou. Aí o Thomas Curry, ele trabalhava no farol, ele vê, o menino fica com os golfinhos indo de vez em quando pra superfície, e o menino tem a curiosidade porque o cara é igual a ele, né? Ele é tipo o Mowgli, criado por lobos, né? Criado exato. por golfinhos. Aí o Thomas Curry adota ele, dá o nome dele de Arthur Curry, né? Tipo, cuida dele como se fosse pai e tal. E como se fosse não, né? Pai quem cria. Então ele vai e começa a criar ali o menino lá. Os atlantianos descobrem que ele tá vivo, vão pra matar ele, acabam matando o pai dele. Aí ele vai pra Atlântida procurar a mãe dele, que ele descobre que tem outras criaturas igual ele que respiram embaixo d'água, tal e tudo. E aí ele vai lá pra procurar a Atlântida e fica sabendo que ele é herdeiro, ele pode ser herdeiro da Atlântida também. A princípio ele vira um prisioneiro. Esse uniforme que ele usa aí, ó, era o uniforme dos prisioneiros da Atlântida. Então esse A que tem no cinto dele não é de Aquaman, é de Atlântida. E todos os prisioneiros, seja de guerra ou seja criminoso, fazia trabalhos forçados e usava esse uniforme aí. Aí acaba que ele consegue, né, reverter, virar rei da Atlântida de novo.
E ele continua usando usar uniforme na revistinha, tá, gente? Tô contando a história dele, tô falando que é certo, não. Mas ele continua usando uniforme para mostrar de onde que ele veio e para ser um símbolo das injustiças, entendeu? E nessa época aí começa essa coisa já que o Paulo falou que vai lá na frente, o Ivan Reis desenha, né, no quadrinho, que ele já é uma pessoa entre dois mundos ali, que a Terra não aceita ele direito, e os atlantianos tem vários que não aceitam ele como rei também, então ele tem que resolver um monte de problema aí. É, nessa história, nessa época aí também eles dão mais importância pro Mestre dos Mares, né? Pro Orm, Mestre dos Mares. Acontece uma série de coisas aí. E o mais interessante é que só nessa época, depois de 82, né? Que eles contam as histórias da Atlântida. Então tem uma minissérie, nunca saiu no Brasil, mas se acha em inglês, que são 7 volumes que conta como que surgiu a Atlântida, né? Que aí tinha 2 magos, Orin e Xalaco. Quando teve um cataclismo e o mundo inteiro, quase o mundo inteiro submergiu, o Orin fez umas coisas lá para poder salvar a população, uma população da cidade dele, e Xalaco fez outras coisas para poder salvar a população da cidade dele. Só que eles eram rivais, os dois sobreviveram e eles fazem uns negócios pro pessoal conseguir respirar debaixo d'água, faz magia lá e cria a raça Atlante. Só que o Xalaco era do mal, fazia magia negra, e o Orin era do bem, fazia magia branca. E aí, quando o Xalaco morre, ele amaldiçoa o próprio neto na barriga da filha dele para poder ser a destruição de Atlântida. Aí que nasce o Cordax, que é louro, entendeu? Que é um monstro, né? Meio humano, meio monstro, louro, e que cria a lenda, né? O louro é do Quem nasce capeta. louro vai causar a destruição da Atlântida. Então eles acham que o Aquaman pode ser o novo destruidor da Atlântida, por isso que eles lutam contra ele, a princípio, né? Então, mas essa história é legal, porque cria toda uma mitologia da Atlântida ao longo dos anos. Não só isso, eu tô falando só por causa que tem a ver com a origem do Aquaman, mas conta a história da Atlântida, os 7 reinos, por que Shebel tá em outra dimensão, quais são os outros reinos, Poseidones, Atlantes, não sei o que, e aí vai, né? Aí é o que o Humberto falou. Eles tentam explicar porque que no passado Superman encontrou a Lori Lemares numa cidade que não tinha Aquaman, e não tinha Atlana, não tinha ninguém, entendeu? Aí é o brinquedinho de bloco que o Humberto tava explicando aí. A história Depois de Atlântida disso- é muito confusa. É toda muito confusa. Mas essa minissérie é inteira, né, boa, cara? cara. Eu li online. Eu quero. E ela não foi reimpressa. Eu tô procurando ela aqui nas comic shops. Se eu achar, eu vou comprar pra mim, porque eu achei bem legal essa da origem de Atlântida. Colecionador é osso, né, velho? Gasta um dinheiro. Ainda bem que eu não moro nos Estados O- Unidos. o É por isso que eu Vitor- tenho impressora 3D pra fazer meus O bonecos. Vitor, o pior dia e o melhor dia ao mesmo tempo é quarta-feira. Com Que é, certeza. que é o dia que chega as revistinhas na Comic Shop, né? Aqui no Brasil a gente não tem esse costume, né? Que chega, todo dia vai chegar os novos títulos ao dia, mas lá nos Estados Unidos tem. Aí o Vitor chora toda quarta-feira de alegria e tristeza. Alegria porque tá vendo os novos títulos e a tristeza que tá ficando um pouco mais pobre. Não, e a tristeza nem que eu tô ficando um pouco mais. É porque eu não posso comprar tudo. Também, tem isso também. Mas o Vitor, ele faz o jogo lá na Powerball, Mega Million. Quando tá muito, nossa. ele faz bolão pra gente, porque aí se a gente ganhar, a gente compra a Disney. Se eu ganhar, o Brian vai ficar rico também, o dono da Comic Shop. Eu vou gastar o dinheiro lá. Você vai ter que abrir uma Comic Shop pra guardar os que você compra dele. Pra guardar o Brian. Meu dealer, né? Meu comic dealer. Traficante de revista. Mas vamos lá. Depois disso, nos anos 80 e 90, o Peter David reformula o personagem de novo, colocando ele mais B10. Aquele negócio, o visual dele passa a ser normal, igual o cabelo grande e barba. Até por isso na Liga da Justiça Sem Limites ele aparece desse jeito também. Que fica né? muito legal, uma representação muito legal da Liga da Justiça. Que inclusive Nessa tem época- essa figurinha atrás, né, da ceia. Essa época aqui, ó. Com a mão de Nessa arpão. época, a mão dele é um arpão, vamos lá. Ele enfrenta o Charybdis, que passa a ser um dos principais inimigos dele também, é o Caríbides, sei lá. Esse Caríbides, ele que é um cara que quer dominar os oceanos e depois dominar a Terra também, ó, o reino seco também, né? E lutando com o Aquaman, ele enfia a mão do Aquaman num rio e as piranhas comem ele. Na época, velho, o que teve de
pseudo-fã de quadrinho. Fala, fiquei sabendo que o Aquaman perdeu amor a piranha, ele não controla os animais, como é que as piranhas não controlam? E ele só que já tinha explicado, igual o Humberto falou, o seguinte, que ele dá orientações. Os animais, eles não. Alguns têm uma inteligência maior, tipo um golfinho, um polvo, a baleia, né? Que são até mamíferos, igual o mamífero, o polvo não, mas são animais que têm inteligência maior. Vou ficar entrando na parte do biólogo, não. Mas, por exemplo, o tubarão, ele tem. Alguns animais, dependendo se o bicho está com fome, está com raiva, ele tem uma dificuldade maior de controlar. E as piranhas ele não consegue controlar, ele até explica isso numa história, porque elas só têm o instinto de comer, mais nada. Elas não têm. São criaturas muito primitivas. Então ele até fala que ele não gosta de piranha. Na hora que eu li essa revistinha, eu fiquei até pensando assim, pô, parece o. Tipo, é a mesma coisa do homem animal não gostar de rato. Entendeu? Tipo, tem um bicho no mundo que aquele cara que é ligado aos animais não gosta. Mas tem a sua lógica, entendeu? Ele não gosta de piranhas por causa disso. E se eu não me engano, eu não tenho certeza. Eles estão lutando na Amazônia. E aí enfia a mão do Aquaman lá no rio lá, né? E o as rio tá piranhas cheio de comem, piranha. fica só no ossinho. Fica só o osso. No desenho Liga da Justiça, ele não perde a mão pra salvar o filho, né? Ele corta a própria mão pra sair da corrente, pra poder salvar o filho, não ser queimado. A lava tá subindo assim, né? Do fundo do leito do oceano, tá subindo e vai queimar os dois. Também ficou legal. Eu achei a representação dele no desenho da Liga da Justiça sensacional. Que ele tá Pois é. badass, ele tem essa roupagem que perde uma mão. O problema pra mim da piranha comer a mão do Aquaman não era nem o turururu, não era isso. O problema todo é que ele era a prova de bala. E a piranha morde e arranca pedaços. Por isso que na Liga da Justiça ele ter cortado o próprio tem braço... mais sentido. Mais sentido. Aliás, eu li nessa pesquisa minha que eles tentaram dar um racional para a força dele, né? Porque ele vive no mar com alta pressão, né? Com bastante pressão de água, né? E quando ele vai para a superfície, normalmente ele vai ter uma força muito maior, né? Se ele não é esmagado por pressões abissais, piranha, ele consegue resistir a tiro, a bala, a mordida ele de consegue piranha. brigar. Ele não ganha. Mas ele piranha. Ele não consegue, ele não ganha, mas ele consegue brigar com o Superman. Ele consegue tomar um soco do Superman e não morrer, entendeu? Então, assim, ele tem uma série de poderes ali que tem a ver com isso. O fato de fazer ele conseguir sobreviver a uma profundidade abissal dá a ele uma densidade maior para poder resistir a balas, dá a ele força maior, velocidade, um monte de coisa, resistência, né, agilidade, um monte de coisa aí. Né? Então, assim, agora na revistinha, eu não acho que explica, mas ele tava doente na revista. Teve uma parada assim que ele tava enfraquecido, eu não sei como. Mas eu concordo com você, Humberto, que o bicho ir lá e comer a mão dele não deveria acontecer, porque se ele resiste a uma bala, ele resiste. Já teve história dele ser mordido por tubarão e ficar o braço preso lá, né? Sem conseguir, como se tivesse uma manta segurando e a pele dele. Por que a piranha conseguiu comer a mão dele? A não ser que porque a piranha agora é a fraqueza dele. A piranha é kryptonita. A kryptonita dele, a piranha, as piranhas. Ainda bem que tem piranha no mar, né? No mar não tem quase peixe nenhum que morde os outros. Não, mas não tem piranha. Não, tem tubarão. Mas tubarão não é a fraqueza dele. Não é. Aí não pode. Cara, e aí quando ele perde a mão, piranha ele põe um arpão peixe. no lugar. Piranha é peixe. E tubarão é o quê? Tubarão é peixe também. Ah, então tá. Quase, hein, Paulo? Deu uma engasgada na passagem de marcha, assim. Ainda bem que eu não sou biólogo. Mas aí vamos lá, pra não ficar muito comprido. Aí o que acontece? Ele coloca um arpão no lugar da mão. Nos quadrinhos, esse arpão depois... É um arpão mesmo, só um toco assim de metal. Depois ele coloca um arpão que ele consegue... retrátil, né? Ele tem um certo controle nesse... Ele consegue jogar e puxar ele de volta, né? Então assim, é isso. E as histórias dele ficam um pouco mais pesadas e tudo, só uma história legal. Nessa época também, eles mudaram a origem dele de novo. O pai dele não era o Arthur Curry lá, o Thomas Curry. O pai dele era um feiticeiro chamado Atlan, que seduziu a mãe dele, que era a princesa, herdeira do trono, e teve um filho com ele, né? E o Mestre dos Oceanos, o Orm, era irmão dele com esse cara também. Aí o que acontece? O Orm é criado
em Atlântida para poder ser o rei e tal e tudo, enquanto ele é esquecido por ser louro lá, essas paradas todas, né? E o Orm puxou o pai, ele puxou a mãe é boazinha, ele era e o pai era o ruim. Então, depois disso tem uma história onde o Aquaman, só para reduzir pra gente terminar aqui, depois disso ele é um Aquaman transformado numa criatura todo feito de água, e ele para salvar a Atlântida lá, e não é, velho, resumidamente, San Diego afundou. Um monte morreu, uma parte sobreviveu porque descobriu que tinha gene em Atlante. Aí o Aquaman, para salvar essas pessoas, que os atlantianos que não queriam esses novos Atlantes, virou uma confusão. Esse negócio de ter um envolvimento maior com o lado místico e tudo, o Aquaman faz pactos com várias criaturas sobrenaturais para poder salvar as pessoas lá. E aí ele consegue salvar, mas ele vira tipo um Cthulhu, agora ele é chamado o Habitante das Profundezas. E tem um sobrinho dele, o Arthur Curry Jr., sei lá, não lembro o nome direitinho, que vira o Aquaman, o novo Aquaman. Então, assim, eles fazem uma lambança aí, velho, tipo assim. E aí eles matam o Aquaman, o Habitante das Profundezas é morto, aí esse novo Aquaman, ele é igual o Aquaman, só que é um sobrinho, é um outro cara, sacou? E aí, beleza. Como é que é sobrinho em inglês mesmo? Nephew. Então ele é o Aquanephew. Aquanephew. O Aqualad, Aquagirl, Aquababy e tem o Aquanephew. E eu aposto que teve essa cogitação da União também. Alguém teve essa ideia. Tem com certeza. Alguém teve essa ideia. Alguém ali da área de roteirista do Aquaman pensou, Aquanephew. Cara, teve a Aquacaverna, a Aquacave. Teve uma época que o Aquaman e o Aqualad não moravam em Atlantis. E eles moravam aí e não explicava. Aquelas coisas, não explicava. Atlantis estava nas outras vestinhas e não aparecia. E o Aquaman era de Atlantis, mas não era de Atlantis, não aparecia em lugar nenhum. Aí pra explicar, eles falaram, não, eles moravam numa caverna subterrânea. Subaquática. Mas, era sabe o que é isso? Tudo que funcionava para o personagem que os leitores gostavam, eles repetiam. Então, por exemplo, o Superman não era casado, ele não tinha filho, mas ele tinha lá a fazenda com os animais, tinha o Superboy, tinha o Supergirl, então tipo criou a super família ali em volta dele. É verdade. O Batman, tinha o Robin, tinha a Batgirl, Shazam tinha família do Shazam, tinha um monte de coisa. Tinha a família Shazam. Então aí tipo assim, aí eles foram criando, a família do Aquaman foi mais tradicional, foi a mulher, filho, o Aqualad, que era o protegido dele, entendeu? Aí, por exemplo, a caverna, o Superman não tinha a Fortaleza da Solidão, o Batman não tinha a Batcaverna, então tem que ter a Aquacaverna, é o lugar do Aquaman. Então eles replicavam essas fórmulas com tudo quanto é personagem. Aquanephew ia ser boa. Eu lembrei de um desenho que fez uma zoeira do Aquaman e a gente não mencionou. O Bob Esponja. Que tinha ali o Homem-Sereio e o Mexilhãozinho. Olha as coisas que... O Homem-Sereio, cara. O Homem-Sereio era o Aquaman. Com a estrela do nariz. E uma estrela aqui também nos mamilos. De biquíni, As referências por isso que ele acha que tudo é zoeira. As referências dele é só zoeira. É porque ele é mais novo. Sou mais novo que vocês. Vocês nasceram na década de 50, 40. Não. Então, assim, o Aquaman morre nessa época aí. E aí depois, o Geoff Johns, ele escreve 2 sagas muito boas da DC, que é A Noite Mais Densa, onde aparecem os Lanternas Negros, que são zumbis, né? O Aquaman volta ali como um zumbi, o Aquaman original volta como um zumbi. E depois tem a saga O Dia Mais Claro. No Dia Mais Claro, eles revitalizam, é um reboot da DC, assim, mais ou menos, e o Aquaman volta, igual outros personagens voltam também à vida. E aí o Geoff Johns faz o melhor trabalho do Aquaman, um dos melhores trabalhos do Aquaman. É essa época que o Ivan Reis desenha, que o Paulo falou aí, e aí reconta a história dele como deveria ser direito também, entendeu? Aí ele era filho do Thomas Curry com a Atlana. Ela volta para Atlântida para poder proteger dos Atlantes, né? Que ela teve um filho com o Capitão de Superfície, eles iam matar todo mundo, ela volta para lá. Lá ela casa com o Capitão dos Atlantes, que era o cara que era para ser marido dela, e ela tem o Orm com ele, né? Que é o Mestre dos Mares, né? E isso é bem parecido com o que aconteceu no último filme. Então, eu vi que o diretor do filme, ele pegou esse background, ele leu muita coisa dos quadrinhos e ele pegou essa origem mais moderna e melhorzinha para poder colocar no filme lá. E é isso que acontece no filme, né? E aí, nessa época, o Aquaman já tinha essa de
E aí tem isso que o Paulo falou também. Tem várias zoeiras que o cara põe na revista e depois desconstrói. Por exemplo, ele coloca na revista lá que um cara na rua fala que ninguém, como é que é ser um super-herói que ninguém gosta dele? Depois tem um menino no final falando, você é o meu super-herói Esse é preferido. favorito, Eu vi Tem essa história. coisa do peixe, que ele vai lá comer peixe e tal, não sei o quê. É a mesma coisa da gente na Terra não poder comer vaca, porque a vaca também tá no seco igual a gente, né? Se for pensar, né? Mas, você não conversa com peixe? Aí ele vai e explica, não, eu não converso com peixe. Eu mando comandos básicos que eu consigo controlar de certa maneira. E aí vai, né? Se ele não comesse peixe, ele ia ser vegetariano, ele começou alga no fundo do mar, né? E essas revistas são muito bem desenhadas, cara. Tem um São. roteiro muito bom. Os desenhos delas são o desenho é excelente. 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 Como é que chama o desenhista brasileiro? Ivan Reis. Ele é muito bom. Ele é muito bom. O desenho é incrível. Eu vou conferir aqui. Pra mim é o melhor desenho do Aquaman. É. Da história. Assim, de todos. É incrível. Incrível. É muito perfeição. Parabéns. Vou só conferir se é o Ivan Reis aqui rapidinho. Confere. Enquanto isso, eu vou, pra gente fechar o nosso podcast, você que tá ouvindo aí, já vou falar, deixe seus comentários aí. Se você estiver no YouTube, se estiver no Spotify, tem como. Se você não tiver nenhum dos e quiser mandar pra gente, manda no xwaspodcast@gmail.com, tá? Mas a minha pergunta é o seguinte: nós vamos ter um segundo filme do Aquaman. Não, calma que eu não acabei isso. Ixi, meu Deus do céu. Tá, mas depois que Então, só terminando, então, pra acabar. Não vou falar muita coisa mais. Então, nessa época, eles explicam bem os poderes dele. Esse negócio de se comunicar e controlar, de certa maneira, as criaturas marinhas. E até com criaturas da Terra, ele pode ter se a pessoa tiver uma certa sensibilidade à telepatia, ele pode fazer alguma coisa, né? O poder dele é telepático. E por causa das pressões da profundeza, ele resiste à bala, ele tem uma resistência muito grande, uma invulnerabilidade até certo ponto, né? Ele tem super força, ele tem um tridente mágico. O tridente mágico, além de dar a capacidade dele de voar, o tridente é que voa e ele vai junto, igual o martelo do Thor. O tridente pode se transformar numa espada e corta qualquer coisa, até o Superman pode cortar, né? Porque é coisa mágica. Ele controla o tempo, né? O clima, controla as marés, e ele pode fazer teleportes até certas distâncias, esse tridente aí. Então, assim, além dele ser super forte, super ágil... fator de cura. Eu não vi fator de cura. Não, provavelmente ele tem. Mas tem. É o personagem roubado do super RPG, né? É aquele personagem roubado, né? Com item roubado. Ele tem um item super roubado. E assim, a outra coisa roubada é que nessa época, não sei hoje em dia, não é qualquer um que controla o tridente. Então você tem que ter o necessário. Então não adianta, outra pessoa não funcionaria igual ele, só com pessoas. Você tem que ser digno. Tipo isso. Tem que ser aquático. Falando um pouquinho sobre Falando um pouquinho sobre a Mera, né? A Mera, não vou falar da história dela, não, só contar o seguinte. Ela, além de ser ter uma força, resistência, de idade quase igual ao do Aquaman, seria o proporcional de um homem e de uma mulher, mas ela consegue sobreviver nos mesmos lugares, então ela tem essa mesma resistência. Ela controla a água. Então, além dela conseguir usar a água como arma, né? Por exemplo, o Humberto aí sabe que uma das maneiras melhores de cortar coisa muito dura é usar água pressurizada, tá? Então ela consegue usar... Mas além disso, ela consegue controlar a água, tipo assim, ela consegue tirar a água do corpo de uma pessoa. Então ela desidrata e mata a pessoa ali na hora, entendeu? Então, assim, ela é muito poderosa. Ela é praticamente... Se for pensar assim, ela é mais poderosa que a Aquaman, né? Ela mata quem ela quiser. Aquaman. Mata qualquer um. Então é uma personagem muito legal d'água, né? também. Aí, então, vou parar então. Já que você quer terminar o podcast, vou falar mais porcaria nenhuma também. Legal. Bem, mas aí eu tava... Legal, sacanagem. Legal, boa. Mas aqui, voltando à minha pergunta. A gente tem um filme, que é o segundo filme do Aquaman. O primeiro foi um sucesso. A sinopse do primeiro é o seguinte. Outrora o lar da civilização mais avançada da Terra, a cidade de Atlântida é agora um reino subaquático governado pelo sedento de poder Rei Orm. Com um vasto exército à sua disposição, Orm planeja conquistar o restante dos povos oceânicos e depois o mundo da superfície. Esse em é o seu primeiro caminho filme. está Aquaman, o irmão meio humano e meio atlante de Orm, e verdadeiro herdeiro do trono. Com a ajuda do Conselheiro Real Vulco, Aquaman tenta recuperar o lendário tridente de Atlan e abraçar o seu destino como protetor das profundezas.
O Vulco é foda, que é o Duende Verde, né? É o cara? Duende Verde. o Duende Verde. Não, e o lance é, essa história ela já aconteceu, não foi igual ao filme, mas ela já aconteceu na revistinha. Isso Exatamente. já foram vários enredos de briga entre os dois. Pra justamente tomar o poder e ser rei de Atlântida. E aí, esse filme, eu vi isso, acho que foi semana passada, ele ainda é a maior bilheteria da DC. O Aquaman? Do Aquaman no É cinema. o filme de mais sucesso da DC, velho. Nessa leva DC é o filme que mais arrecadou. E a gente vai ter agora o segundo filme. O segundo filme, ele passou, né, por vários problemas, né? Um exclusivo de edição por causa do caso da Amber Heard, que faz a Mera, que teve uma edição para ela ter menos tempo de tela. Pra quem não lembra, é a ex-mulher do Johnny Depp. Que aí teve um caso muito grande Aí lá. teve um cara na justiça que teve tem muita... documentário aí. E essa semana ainda saiu O problema é que tiraram ela porque é o seguinte, ela alegou que o Johnny Depp tinha abusado dela. Só que no final das contas, as provas mostraram que ela que era abusadora. Então, hoje em dia, né, se a pessoa comete uma coisa errada fora da tela, eles acabam boicotando ela no trabalho dela também, nas coisas dela. Então, assim, tanto ela quanto o Johnny Depp perderam muito com isso daí. Né? E ainda te conto uma pior, né, que surgiu agora que saiu o primeiro trailer, né, saiu recentemente o primeiro trailer do filme, ela está acusando o diretor do filme e o Momoa também por Mamoa não, Momoa. Mamoa é... Mamão. É outro bicho, outra fruta, ou outro trem, outra planta. É outro reino. Mas ela está acusando os dois de abusos durante as filmagens. Né? Então, assim, é possível que o filme ainda passe por uma outra edição. E tire ela de vez. Ou põe o mínimo de coisa. Sendo que o filme já foi gravado. Então, assim, não vai ter regravação desse filme. Já está com data de lançamento. Já está com mês trailer. Que vem, não é? Ou dezembro? Não, é novembro, se eu não me engano. Novembro, sim. Então, assim, existe... E já é um filme que não vai ser continuação do universo da DC, do James Gunn. O James Gunn vai matar ali. Já falou que não vai acontecer. Então, assim, a possibilidade dele ser um Flash, um novo Flash, né? Um novo Flash. Que cria uma expectativa e você fala, porra, que vai ser legal, vai ser e é um legal, fracasso. Não, seja um fracasso de bilheteria, ele é grande ainda. Né? Apesar da gente, sei que a gente vai ter o Momoa lá. Que isso? O Momoa lá. E ele essa caneca de perder aí, Humberto. Mas assim, ele é o personagem, né? A personalidade é ele, né? Então assim, ele tem aquele carisma, né? Apesar desse carisma, a gente pode ter coisas ali que não vai agradar o grande público. E aí eu vou chegar na minha pergunta. Pegando todo esse background que a gente tem do Aquaman, o que vocês gostariam que esse filme desse uma pontuada que pode ser aproveitado por James Gunn? Nossa, eu já falei até o nome dele lá. James Gunn. James Gunn. Pois é, que seja aproveitado para o novo universo da DC. Cara, eu espero que... Você fala assim, que ele deixe de legado pro James Gunn. Tem uma pincelada. Olha, cara, isso é interessante. Eu acho que a gente pode aproveitar algo parecido ou até a mesma coisa para o novo Aquaman. Eu não sei como é que o James Gunn vai fazer Eu pulei na frente. Vou falar primeiro. Inclusive você fala, eu falo e deixo o Vitor por último, que ele corrige. Você e falo dele. Eu não sei como é que o James Gunn vai fazer esse reboot do universo. Até porque tem coisa que ele não vai fazer reboot. Então, ele vai ignorar, eu acho. Eu acho que ele vai simplesmente ignorar. Por conta disso, eu gostaria, vou até mudar um pouco a minha expectativa em relação ao que você está perguntando, não é deixar alguma coisa que seja aproveitada. Eu espero que ele não queime muito para que o personagem possa ser aproveitado. Sabe? Você entendeu? Porque a chance de ter um filme do Flash igual aquele lá, daquelas corridas catando mosquito, aquelas piadas ruins, CGI horroroso, perdendo para novela da Record. Eu gostaria que ele não estragasse demais e não acabasse de queimar o herói. Que já é um herói complicado de você emplacar, porque já passou por muita piada.
que, sei lá, o próprio James Gunn já zoou o Aquaman no Pacificador. Então, eu espero que, assim, que reste alguma coisa para o público ter pelo menos alguma interesse em querer assistir um terceiro filme ou um Aquaman, qualquer outra coisa que o James Gunn vai fazer. Porque a minha expectativa é baixa. É capaz até de eu gostar do filme, porque eu tô esperando muito pouco. Eu tô esperando ser uma coisa do Flash. Pra baixo. Não, Que pra isso? baixo que é Nossa difícil. Senhora. Uma coisa do nível do Flash. Eu ia falar Flash pra baixo, depois eu arrependi. Não, no nível do Flash. No nível eu não do quero. Flash. Pois não, porque se eu esperar o Flash, qualquer coisa vai ser melhor. É, verdade. É difícil piorar isso. Já não vai ter o Batman, né? Já não vai ter o Batman. Então, bom. Deixa eu falar o meu, antes do Vitor. Sabe o que eu queria ver? Eu sei que não vai acontecer, mas ia ser muito foda. Aparecer um golfinho do espaço. Por quê? No final. Porque quem gosta de golfinho, quem defende os golfinhos do espaço? O lobo. O lobo. O lobo. Não, nunca ia fazer Ele isso. virava o lobo. Ele virava. Aí você falou, vai ter um lobo. Imagina um golfinho do espaço. Eu te conheço. Não, você não é ele. E vai embora. Fala, porra. Legal. Não ia? Aí ia colocar o Jason no lugar que ele deveria ser colocado, que é ser o lobo. Você viu que ele falou Jason pra não falar Momoa. Esse mesmo. Cadê aquele dedo do cara ia fazendo assim, ó? Eu falei, quem que é Jason? Eu sei. Viu? Legal. Gostei, viu, Paulo? Não é? Eu sei que ele não vai fazer isso, mas se ele fizesse, cara. Cena pós-crédito, cara. Cena pós-crédito. Pronto, Deixa eu ótimo. contar uma historinha pra vocês aqui rapidinho. Eu não sei se é verdade, cara, mas no julgamento da Amber Heard lá e do Johnny Depp, no Johnny Depp, teve uma hora que eles... Eu não sei se é uma montagem, bicho. É montagem, Parece- eu sei qual que é montagem. Tipo assim, eles chamam o Jason Momoa pra depor, né? Aí chega e pergunta e tipo assim, vai mostrando o julgamento, ela lá na hora, com cara de chorona, de vítima e tal, não sei o quê, e mostra o Momoa na tela, né? Que é uma ligação, né? É um link, né? Um link, né? É igual você que tá aqui, Aí. ó. Aí, tipo assim, você trabalhou com ela, trabalhei e tal. Você acha que ela é uma pessoa abusiva, que ela fez alguma coisa que não é legal e tudo? Ele, eu acho. A gente tava nadando, filmando dentro de um tanque, né, de água, e ela foi e soltou um tolosco dentro da água e começa a rir igual doido, assim, sabe? E aí mostra ela a cara assim, ela, tipo, pelo amor de Deus, o que esse cara tá falando? E ele morrendo de rir, sabe? Pode ser montagem, mas foi E o muito Johnny legal, rindo né? também, né? Focando no Johnny, rindo também. Galera toda Não. rindo. E eu gosto muito do Johnny Depp, eu gosto de Piratas do Caribe demais, tal, Janela Indiscreta, vários filmes que ele fez que é bacana, principalmente Piratas do Caribe. Tenho uma memória afetiva bacana com ele, com meus meninos assistindo esse filme. E eu fiquei puto dele perder Piratas do Caribe por causa dessa mulher que vai cair. Então tudo que zoava ela eu achava engraçado. Mas tá em depois, eu produção um gostava. novo filme com ele, viu? Tem um novo filme em produção, não sei. Tá em Piratas? tem um novo filme pré-produção que tá contando com ele. Uai, se for bom, eu não sabia que tinha voltado atrás nessa história, É. não. Mas vamos lá. Cara, eu vou mais ou menos parafrasear Humberto. Eu só não quero ver uma porcaria. Agora, o primeiro filme, ele não é uma obra-prima. Mas por que ele vendeu bem? É um filme de ação legal. É um filme de super-herói competente. Entendeu? Então, assim, eu gosto do filme. Não é assim um filme que... Eu só espero que seja do mesmo nível do primeiro. A minha expectativa é ser igual ao primeiro. No trailer, mostrou que ele tem um filho no trailer. Então, assim... E o principal inimigo é o Arraia Negra, que tava vindo com tudo pra poder acabar com tudo que ele tem. Então, inclusive, fala: o Arraia Negra quer acabar com tudo que você ama. Então, bicho, a possibilidade de acontecer alguma coisa com essa criança existe, e fazer referência ao quadrinho, né? Agora, esses problemas, essas coisas externas que os outros fazem as cagadas na vida real e influenciam, isso é muito pai, é muito triste, né? Mas bom, eu só espero isso, Paulo. Eu não, sinceridade, a sua ideia é muito boa, achei muito legal. O Jason Momoa é o lobo da vida real, né? É só deixar ele falar, ele agir normal, na hora que for filmar. É só pintar faz a o que cara você dele quiser lá. aí. É só pintar a cara dele. Ponto, Pintar a cara dele de vocalista de banda de vocalista de metal tal, nórdico. pronto, É. acabou. Se fosse o Kiss, o vocalista do Kiss. Não, Aí, King Diamond.
King Diamond. Procura King Diamond que você vai entender o que eu tô falando. Eu sei quem que é. Mas se fosse o Paulo diretor, você, Mamor, faz o que você quiser aí. Mamor. Aí é bom que ele fica puto, fica nervoso e vai ser o Lobo, cara. O próprio. Pronto, acabou. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado do episódio que a gente falou sobre Aquaman. Ele tem uma... Cara, corre atrás dos quadrinhos, tem muita coisa boa dele, tem muita coisa ruim também. Mas conheça o personagem. Assim que sair o novo filme do Aquaman, nós vamos falar sobre ele também. A gente vai fazer um podcast, né, que a gente vai trazer as nossas opiniões, então também fique ligado. Você que está acompanhando a gente pelos aplicativos de podcast, não deixe de acionar as notificações e também não deixe de ver a gente no YouTube, que você vai ver o Vitor aqui, o fundo de tela, você vai ver a gente, você vai ver aqui os nossos personagens, o que o Humberto está imprimindo na impressora da 3D, né? Você vai ver os caras que não são tão bonitos, mas tem muito conteúdo para poder trazer, saúde, né? Importa ter saúde. Tem saúde, importante é isso. Não vai estragar o seu computador abrindo o YouTube lá. Indica a gente para outras pessoas também. E é isso, galera. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Que a força esteja com vocês. Entra nos nossos aplicativos lá e votem lá. Qual que vocês querem o próximo? Falar sobre o Blade, Predador, o filme, a franquia Predador e o último filme Prey, Crise das Infinitas Terras, ou então sobre Guerra Civil. Faltou Guerra Civil não, Guerras Secretas. Vitor, faltou tá? um. 4 opções pra vocês pra gente gravar o próximo. Ô, Vitor, Blade, faltou um. One Piece. One Piece. Já tá marcado já. Se o Humberto não acabar de assistir, a gente Ele tá assistindo. Vai só nós dois falando. Então, ó, guarda aí, ó, Blade, Predador, Crise nas Infinitas Terras ou Guerras Secretas. Perfeito. Bota aí qual que a gente vai falar o próximo. Alô, galera.